Já parou para pensar que existem mais de 60 pontes no mundo maiores do que a distância entre a Europa e a África, mas nenhuma delas cruza o Estreito de Gibraltar? Parece absurdo, não é? 2 continentes separados por apenas 13 quilômetros, uma extensão menor do que o trajeto de casa até o shopping em muitas cidades, e ainda assim, nunca se construiu uma ligação direta entre eles. Há quem acredite que é pura falta de vontade. Outros dizem que é impossível. Mas a verdade é bem mais intrigante do que isso. Esse pedaço de mar que separa Espanha e Marrocos concentra histórias de conquistas, batalhas e disputas que moldaram civilizações inteiras. É o ponto em que culturas se encontram, mas também onde rivalidades se acendem. E, mesmo em pleno século XXI, quando a humanidade já colocou sondas em Marte e criou arranha-céus flutuantes no deserto, seguimos incapazes de erguer uma simples ponte sobre essas águas. Não soa contraditório? E aqui está a questão que poucos se atrevem a investigar. Não é só engenharia, não é só política, não é só dinheiro. É um quebra-cabeça onde tudo isso se mistura, criando barreiras invisíveis muito mais complexas do que os 13 quilômetros de distância sugerem. Esse é um daqueles temas que derrubam crenças fáceis, que desafiam explicações óbvias e que nos obrigam a enxergar o mundo além do mapa. O Estreito de Gibraltar é um daqueles lugares que parecem pequenos no mapa, mas que carregam um peso imenso na história da humanidade. Localizado entre a Espanha e o Marrocos, esse braço de mar de pouco mais de 13 quilômetros no ponto mais estreito sempre foi um elo vital entre 2 mundos, Europa e África. Imagine a cena. De um lado, as terras ibéricas. Do outro, o imenso continente africano. É quase como uma ponte natural invisível, ligando culturas, povos e economias ao longo de séculos. Esse canal não apenas conecta o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo, como também simboliza o encontro entre mundos diferentes. Desde os tempos da Grécia Antiga, a região era conhecida como as Colunas de Hércules, um limite simbólico do mundo conhecido. Navegar por ali era desbravar o desconhecido, desafiar o mar aberto e, de certa forma, romper barreiras físicas e psicológicas. O que parecia apenas um estreito, na verdade, representava o portal para novas rotas comerciais e descobertas que mudaram o curso da história. Hoje, esse trecho de mar segue carregando um peso gigantesco no comércio global. Mais de 100 mil navios cruzam o estreito todos os anos, transportando mercadorias que sustentam a economia mundial. Se você pensar no celular que tem em mãos ou no combustível que abastece seu carro, há uma grande chance de que, em algum momento, parte dessa cadeia logística tenha passado por Gibraltar. É um lembrete de que mesmo pontos aparentemente pequenos no planeta têm impacto direto no nosso cotidiano. E o curioso é que, apesar da curta distância entre os 2 continentes, nunca se ergueu uma ponte ligando fisicamente essas terras. Estranho, não é? Afinal, já temos pontes muito mais longas espalhadas pelo mundo, como a Danyang Kunshan na China, que se estende por mais de 160 quilômetros. A pergunta que ecoa é inevitável. Por que não existe uma conexão concreta entre Europa e África nesse ponto tão estratégico? Esse enigma abre espaço para algo maior. Por quê? Quando olhamos para além do mapa e enxergamos o que acontece por baixo da superfície, descobrimos que o desafio vai muito além de engenharia ou vontade política. Existe um emaranhado de fatores econômicos, logísticos e até geológicos que transformam esse sonho em algo muito mais complicado do que parece. E é justamente isso que nos leva a entender melhor como o tráfego marítimo e a relevância econômica moldam a realidade dessa região. O Estreito de Gibraltar pode até ser estreito, mas funciona como uma verdadeira artéria do comércio global. Por ele passam diariamente navios de carga carregados de grãos, automóveis, eletrônicos, petroleiros abarrotados de combustível e até embarcações de transporte de gás natural liquefeito. É como se fosse uma rodovia invisível no meio do oceano,
pela qual circula boa parte da energia e dos produtos que mantêm acesa a vida moderna. Sem esse canal, o abastecimento mundial sofreria gargalos que encareceriam desde alimentos até tecnologia de ponta. A importância desse ponto estratégico fica ainda mais clara quando se fala em petróleo. Em dias de maior movimento, chegam a cruzar o estreito aproximadamente 2,4 bilhões de galões de petróleo, um volume tão imenso que dá para abastecer os Estados Unidos inteiros por quase 3 dias. Essa comparação ajuda a entender por que qualquer bloqueio nessa região causaria um impacto imediato nas bolsas de valores e nos preços internacionais do barril. A volatilidade que já se conhece no mercado de energia se intensificaria de forma quase caótica. Os portos vizinhos ao estreito são gigantes em atividade e refletem a força econômica da região. Do lado espanhol, o porto de Algeciras é um dos mais movimentados da Europa, especializado em contêineres, granéis e transbordo de mercadorias. Do lado marroquino, o porto de Tanger Med cresce em ritmo acelerado e já se consolidou como hub logístico africano. Ambos disputam espaço e investimentos, mas na prática funcionam como duas válvulas de escape para dar conta de um fluxo comercial que não para de aumentar. Além das grandes embarcações, há também o cotidiano dos ferries que transportam pessoas e veículos entre os dois continentes. Para quem vive na região, essa travessia marítima faz parte da rotina, assim como atravessar uma ponte em qualquer cidade do mundo. É um exemplo prático de como o estreito não conecta apenas economias, mas também famílias, culturas e histórias pessoais. Esse contato diário reforça que a fronteira líquida entre Europa e África é muito mais permeável do que parece no mapa. E, se por um lado tudo isso mostra prosperidade e dinamismo, por outro, abre a pergunta inevitável: por que não se investe em transformar essa travessia em algo ainda mais direto e permanente, como uma ponte ou túnel? A resposta, no entanto, não está apenas na vontade, mas em cálculos minuciosos que levam em conta custos, riscos e retornos. E é justamente essa equação complicada que revela por que até hoje nenhuma ponte foi erguida sobre o Estreito de Gibraltar. A ideia de atravessar a pé ou de carro entre a Europa e a África em apenas alguns minutos parece tentadora. Afinal, 13 quilômetros de distância, na teoria, não assustam engenheiros que já ergueram pontes mais longas ao redor do planeta. Só que, quando se olha para o Estreito de Gibraltar, o cenário muda de figura. Não se trata apenas de medir distância, mas de lidar com fatores que envolvem dinheiro, logística, engenharia naval e até mesmo o futuro do comércio global. Um dos principais entraves é o custo. Estimativas apontam valores que poderiam variar entre 5 e 20 bilhões de dólares para erguer uma ponte de escala monumental. Para ter uma ideia, é como construir várias vezes obras icônicas como a Ponte Rio-Niterói, no Brasil, ou a Golden Gate, nos Estados Unidos. E ainda assim, mesmo com investimentos colossais, o retorno financeiro imediato não compensaria. Isso porque os ferries e navios já atendem à demanda de transporte com preços bem mais baixos. Outro ponto que complica é a interferência no tráfego marítimo. Imagine erguer uma ponte tão alta que permita a passagem dos maiores navios do mundo, alguns com quase 400 metros de comprimento e torres tão altas quanto prédios de dezenas de andares. A engenharia até poderia dar conta, mas o impacto seria enorme. Além disso, o risco de acidentes aumentaria, já que o estreito é uma das passagens mais movimentadas do planeta, com navios cruzando em rotas estreitas e intensas. Há ainda as dificuldades logísticas de manutenção e segurança. Uma ponte desse porte exigiria tecnologia de ponta para resistir a ventos fortes, correntes marítimas e até ao impacto da corrosão causada pelo ambiente salino. Além disso, o controle de tráfego terrestre e marítimo teria que ser cuidadosamente planejado, para não transformar o que seria uma solução em um caos diário. É como tentar equilibrar um jogo de xadrez onde cada movimento errado pode comprometer todo o tabuleiro.
E o mais intrigante é que, apesar de toda a capacidade técnica que a humanidade já alcançou, os obstáculos de custos, logística e segurança continuam vencendo a batalha. Isso abre espaço para olhar não apenas para a engenharia civil, mas também para as forças invisíveis da própria natureza, que tornam o desafio ainda mais complicado. É aí que entramos em um território onde a geologia passa a ditar as regras. Se a engenharia parece capaz de vencer qualquer barreira, a natureza insiste em mostrar quem realmente comanda o jogo. O Estreito de Gibraltar está situado sobre a falha transformante Açores-Gibraltar, uma linha de encontro entre as placas tectônicas eurasiática e africana. Esse detalhe geológico transforma a região em um terreno instável, propenso a abalos sísmicos de grande magnitude. Basta lembrar o terremoto de Lisboa, em 1755, que devastou cidades inteiras e deixou marcas até hoje na memória europeia. Construir uma estrutura gigantesca sobre esse tipo de terreno seria como erguer um castelo sobre areia movediça. O fundo do estreito é formado por argilas quaternárias, sedimentos moles que se deslocam facilmente com correntes marítimas e tremores. Para engenheiros civis, ancorar pilares de uma ponte nesse tipo de solo seria enfrentar um pesadelo constante de recalques, deslizamentos e erosão. E quando falamos de bilhões de dólares em investimento, ninguém quer arriscar ver a obra ruir. A instabilidade sísmica também coloca em xeque a segurança de quem usaria a travessia. Imagine um tremor médio de 5 ou 6 graus na escala Richter, atingindo uma ponte com milhares de carros atravessando naquele momento. As consequências poderiam ser catastróficas, não só em perdas humanas, mas também em prejuízos econômicos incalculáveis. Diferente de uma estrada terrestre, que pode ser evacuada ou reparada rapidamente, uma estrutura no meio do oceano é vulnerável e difícil de socorrer. Um exemplo prático ajuda a ilustrar o tamanho da complicação. O Japão, país acostumado com terremotos, construiu pontes resistentes a tremores, como a Akashi Kaikyo, considerada uma das maiores do mundo. Mas até lá, com toda a tecnologia avançada e disciplina sísmica, os custos e os riscos são altíssimos. Em Gibraltar, onde as condições geológicas são ainda mais adversas e menos previsíveis, o desafio se multiplica. Não basta copiar um modelo de sucesso. Seria necessário reinventar quase toda a engenharia estrutural. Esse cenário mostra que não é apenas a falta de vontade política ou o alto custo que travam a construção de uma ponte. O verdadeiro guardião do estreito é a própria terra, que com seus movimentos invisíveis impõe limites claros à ousadia humana. E é justamente essa barreira natural que alimenta projetos alternativos, como túneis submarinos ou até ideias futuristas de pontes flutuantes. A imaginação humana nunca deixou de tentar vencer o Estreito de Gibraltar. Desde a década de 1930, engenheiros e governos vêm propondo alternativas para conectar Espanha e Marrocos de forma direta. A ideia mais tradicional sempre foi um túnel ferroviário subterrâneo, inspirado no Eurotúnel que liga a França à Inglaterra. Seria uma obra monumental, capaz de encurtar distâncias entre continentes e criar uma ligação física que mudaria por completo a dinâmica de comércio e turismo na região. Essa proposta voltou à tona em 2008, quando reuniões oficiais reacenderam o tema, e novamente em 2021, com estudos que sugeriam a possibilidade de início das obras em 2030. Porém, até hoje, o projeto permanece no papel, engavetado por desafios técnicos e por disputas políticas entre países. A falta de avanço mostra que, embora o sonho seja recorrente, a realidade insiste em barrar cada tentativa. Ainda assim, novos conceitos ousados surgem periodicamente, mantendo viva a chama da inovação. Um dos mais famosos engenheiros visionários, T.I. Lin, chegou a sugerir uma ponte híbrida de 14 quilômetros. A estrutura teria trechos suspensos e trechos apoiados,
equilibrando custos e desafios de construção. Era uma forma de contornar os problemas geológicos e, ao mesmo tempo, dar passagem aos gigantescos navios que cruzam diariamente o estreito. Apesar de atraente no papel, o projeto exigiria investimentos bilionários e coordenação internacional sem precedentes, o que o manteve apenas como proposta teórica. Outro conceito ainda mais ousado foi apresentado pelo arquiteto Eugene Tsuji, que imaginou uma ponte flutuante subaquática. No meio dela, uma ilha artificial serviria não só de apoio estrutural, mas também como resort turístico, usina de energia renovável e porto internacional. A ideia parecia saída de um filme de ficção científica, misturando engenharia, ecoturismo e logística em uma única estrutura. Embora sedutora para mentes criativas, especialistas apontam que a viabilidade prática é mínima diante da instabilidade geológica e dos custos quase inimagináveis. Esses exemplos mostram que nunca faltaram ideias para atravessar Gibraltar. O que falta é transformar visão em ação. Cada proposta, por mais incrível que pareça, esbarra em obstáculos econômicos, técnicos ou políticos que a empurram para o campo da utopia. E é justamente nesse ponto que os conflitos históricos e territoriais da região entram em cena, adicionando ainda mais camadas de complexidade ao problema. Se a engenharia e a geologia já dificultam o sonho de ligar Europa e África, a política consegue complicar ainda mais. O Estreito de Gibraltar é palco de tensões históricas entre três atores principais: Espanha, Marrocos e Reino Unido. Cada um tem interesses estratégicos na região, e nenhum deles está disposto a abrir mão de poder. Essa disputa transforma qualquer tentativa de megaprojeto em uma arena diplomática cheia de impasses e rivalidades. Um dos pontos mais sensíveis é Gibraltar, território britânico situado na ponta sul da Espanha. Madrid reivindica a soberania sobre essa pequena península há séculos, mas Londres mantém o controle, garantindo influência militar e econômica sobre o estreito. Para os britânicos, trata-se de uma base estratégica insubstituível. Para os espanhóis, é uma ferida colonial ainda aberta. Enquanto isso, qualquer iniciativa conjunta fica travada, pois ninguém quer fortalecer o vizinho. Do lado africano, a questão também é delicada. As cidades autônomas de Ceuta e Melilla, localizadas no território marroquino, são controladas pela Espanha, algo que Rabat nunca aceitou plenamente. Essas disputas territoriais aumentam o atrito e dificultam acordos multilaterais. Afinal, como coordenar a construção de uma ponte ou túnel entre dois países se eles sequer concordam sobre os limites de sua própria soberania? O que poderia ser um símbolo de união acaba se tornando um lembrete de divisões históricas. Além das disputas de terra, há ainda os conflitos ligados ao espaço aéreo e marítimo. O controle sobre as águas do estreito é constantemente questionado, com cada país tentando ampliar sua influência. Isso gera situações em que até operações rotineiras de navios ou aviões se transformam em episódios diplomáticos tensos. Em um ambiente assim, qualquer projeto de bilhões de dólares se torna alvo fácil de bloqueios políticos, embargos e pressões internacionais. Esse emaranhado de rivalidades faz com que, até hoje, todas as ideias de conexão física tenham ficado no campo dos estudos. A engenharia pode até ter respostas, mas a política insiste em manter perguntas abertas. E é justamente nesse contraste entre capacidade técnica e impasse humano que nasce a grande questão sobre o futuro. Será que algum dia esses obstáculos serão superados para que uma ponte ou túnel finalmente saia do papel? O sonho de atravessar o Estreito de Gibraltar por uma ponte ou túnel continua vivo na imaginação coletiva. Ideias ousadas já foram traçadas em mesas de engenheiros e gabinetes de governo, mas sempre esbarraram em custos astronômicos, riscos geológicos e disputas políticas. A verdade é que, até agora, a realidade venceu a ambição. O que poderia ser um marco da engenharia moderna
permanece como uma lacuna entre dois continentes que se olham de perto, mas não se tocam. Por mais que a tecnologia tenha avançado, ainda não foi suficiente para equilibrar a equação entre investimento, segurança e retorno. Construir sobre um terreno instável, em uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, exige soluções que ainda não chegaram ao ponto de serem viáveis. E, mesmo que a engenharia conseguisse oferecer alternativas, restaria ainda o desafio diplomático, talvez o mais difícil de todos. Sem cooperação política, nenhuma estrutura física se sustenta. Enquanto isso, a travessia continua sendo feita de maneira mais simples, por barcos e ferries que, diariamente, transportam pessoas, veículos e mercadorias entre Marrocos e Espanha. É uma solução prática, relativamente barata e que já funciona bem para a rotina da região. Para os turistas, inclusive, é uma experiência única navegar por um trecho que concentra tantas histórias de guerras, descobertas e encontros culturais. O mar, apesar de ser barreira, segue como ponte invisível, mas é impossível não imaginar como seria a transformação caso um dia essa ligação física se tornasse realidade. O impacto no comércio, no turismo e até na geopolítica seria gigantesco. Uma conexão direta poderia aproximar ainda mais as economias africanas e europeias, mudando rotas de negócios, fluxos migratórios e relações culturais. Seria um símbolo de integração num mundo que tantas vezes se vê fragmentado.